Era uma noite em que a cidade parecia cansada de si mesma. O céu havia desabado em forma de chuva pesada. Grandes gotas batiam no asfalto como pequenos martelos, estourando em poças sujas, refletindo luzes vermelhas e amarelas dos semáforos. As pessoas atravessavam a avenida apressadas, cabeças baixas, olhos grudados nos próprios problemas, cada um protegido por seu guarda-chuva, por seu casaco caro, por sua pressa. Ninguém percebeu a idosa. Ela caminhava lentamente pela calçada, quase em desacordo com o ritmo da cidade. Cada passo era medido, cuidadoso, como se o chão pudesse desaparecer a qualquer momento. A chuva escorria por suas bochechas enrugadas, misturando-se com o tempo que já havia passado por ali. Pingava em suas roupas gastas, mas limpas. O velho casaco, remendado com pontos minuciosos, denunciava mãos pacientes. Alguém que aprendeu a consertar porque nunca pôde substituir. As botas antiquadas rangiam a cada passo. Já não escondiam o cansaço. Talvez não resistissem a mais um inverno. Na cabeça, um grande lenço discreto, amarrado com cuidado, como quem ainda se importa em manter alguma dignidade, mesmo quando o mundo parece ter esquecido você. Em suas mãos trêmulas, um pequeno pedaço de papel. Ela o desdobrava, conferia, dobrava novamente. Olhava o papel. Depois, ao redor, as placas, os números nas portas. O papel outra vez parecia aqui. É isso, murmurou para si mesma, quase sem voz. Ela parou diante de um prédio iluminado. O número da casa correspondia exatamente ao que estava escrito no papel. O mesmo número. Finalmente suspirou, aliviada, como alguém que carrega uma missão simples, mas pesada demais para sua idade. Diante dela, um restaurante elegante, janelas amplas, iluminação quente, música suave escapando pelas portas de vidro. Lá dentro, pessoas bem vestidas riam com facilidade. Relógios caros brilhavam nos pulsos. Taças tilintavam. O cheiro da comida contrastava cruelmente com o frio da chuva. Carros luxuosos paravam à frente. Portas se abriam. Pessoas entravam sorrindo secas, protegidas, satisfeitas. Você só tem tempo para pedir dinheiro, disse um homem, ao passar por ela, sem sequer desacelerar o passo. A frase caiu como mais uma gota de chuva, invisível, ignorada. A idosa não pareceu ouvir, ou talvez já estivesse acostumada demais para reagir. Ela respirou fundo. Empurrou a grande porta de vidro. Por um instante, ficou parada, como se tivesse atravessado um portal. Seus olhos percorreram lentamente o ambiente. Paredes brilhantemente decoradas. Lustres elegantes, móveis requintados, pessoas que jamais precisaram remendar um casaco. Por um segundo, pareceu se perguntar se realmente pertencia àquele mundo. Então, caminhou até o balcão da recepção. A jovem recepcionista, que segundos antes sorria gentilmente para um casal elegante, congelou ao vê-la. O sorriso desapareceu. O nariz se torceu. O corpo recuou quase imperceptivelmente. A senhora deve estar no endereço errado, disse, com relutância mal disfarçada. Por favor, deixe o restaurante imediatamente. Caso contrário, chamarei a segurança. A idosa piscou, confusa. Garota querida. Eu não estou saindo, respondeu com voz calma, mais firme. Eu reservei um lugar com antecedência. E eu tenho dinheiro. A recepcionista riu, incrédula. A senhora está brincando comigo? Este é um lugar decente. Não é um lugar para pessoas como você. Vá embora. As palavras não foram gritadas. Foram piores. Foram ditas com um desprezo frio, como se fossem óbvias demais para serem questionadas. A idosa congelou. Por um instante não soube o que responder. Pessoas como eu? Perguntou, quase em sussurro. Ela olhou para si mesma, para o casaco remendado, para as botas gastas, depois ergueu os olhos novamente. Minhas roupas são velhas, sim, disse lentamente, mas estão limpas, não cheiram a nada. E meu dinheiro, ela apertou o pequeno papel nas mãos, como se ali estivesse algo muito maior do que um simples endereço. Meu dinheiro é tão real quanto o de qualquer pessoa aqui dentro. E foi nesse silêncio desconfortável, pesado, cruel, revelador, que algo começou a mudar. Meu cabelo tá limpo! E eu nunca me permiti pedir dinheiro a estranhos. Esse pensamento atravessou a mente de Miranda como um último gesto de defesa, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. E eles tinham sido muitos. Ela nunca estendeu a mão por vergonha, nunca implorou por piedade. Trabalhou enquanto o corpo permitiu. Suportou quando não permitiu mais. Ela estava ali por um motivo e isso precisava significar alguma coisa. Mas seus pensamentos foram interrompidos bruscamente. Richard, vem aqui. Agora, a voz da recepcionista era dura, impaciente, quase autoritária. Um jovem de uniforme escuro aproximou-se. Alto, postura rígida, olhar treinado para identificar problemas antes que eles crescessem demais. O que está acontecendo? Milena perguntou, mantendo a voz neutra. Olhe para isso.
ela disse apontando para Miranda como se apontasse para um objeto fora do lugar. Ela insiste que precisa entrar aqui, diz que já pagou por uma mesa, faça alguma coisa... O segurança desviou o olhar para a idosa. Miranda sentiu o peso daquele olhar. Não era raiva, não era ódio, era algo pior, constrangimento. Como se a simples presença dela fosse um erro administrativo. Senhora, o que exatamente está acontecendo? Perguntou ele tentando manter alguma formalidade. Vamos verificar o que ela está dizendo. Continuou, mais por obrigação do que por convicção. Pode me mostrar sua reserva? Com dedos lentos e cuidadosos, Miranda abriu o casaco. Do bolso interno, retirou um pequeno lenço dobrado várias vezes. Desembrulhou-o com extremo cuidado, como se aquilo fosse frágil demais para o mundo moderno. Dentro, um documento. Aqui, disse, estendendo a mão. Ela entregou seu passaporte ao segurança. Ele leu Miranda. Murmurou, 80 anos. O homem ergueu os olhos, visivelmente surpreso. Não esperava aquilo. Havia algo de solene naquele nome, naquela idade. Algo que pedia respeito. Olhe, talvez tenha havido algum mal-entendido, começou ele, hesitante. Mas este não é um restaurante para pessoas como você. É melhor de que se lá do lado de fora, interrompeu Milena, com um sorriso desafiador, quase satisfeito. Miranda sentiu o chão ceder sob os pés. Não, disse ela, recuperando a voz. Eu preciso ir a este restaurante em particular. Verifique, eu fiz uma reserva. Sua voz não era de súplica. Era de alguém que afirma um fato. Um último fato. O segurança suspirou, afastou-se alguns passos e discou um número. Os segundos pareceram minutos. Sim. Entendo. Respondeu ao telefone. Certo. Ele desligou. Seu rosto havia mudado. De fato, há uma reserva, disse lentamente. E ela já está paga. Por um breve instante, algo parecido com esperança surgiu no rosto de Miranda. Mas não durou. Porém, ele continuou. Este é um restaurante de elite. É frequentado exclusivamente por pessoas ricas e respeitadas da cidade. Milena cruzou os braços. Nós não queremos você aqui, completou ela, sem qualquer constrangimento. As palavras não foram gritadas. Foram ditas com naturalidade, como se fossem óbvias. Como se não precisassem de explicação. Miranda sentiu o peito apertar. Por quê? Perguntou, com a voz falhando pela primeira vez. Por que essas pessoas estão me tratando assim? Eu não fiz nada de errado. Nada! Ela olhou ao redor. Pessoas observavam discretamente. Algumas fingiam não ver. Outras olhavam com curiosidade fria. Ninguém interveio. Nunca houve nada assim na minha juventude. Murmurou. Sempre nos apoiávamos. Para o melhor ou para o pior. Sua voz carregava não apenas tristeza, mas incredulidade. Como se estivesse testemunhando um mundo que não reconhecia mais. Mas então, algo mudou dentro dela. Miranda apertou o lenço nas mãos, endireitou a postura, respirou fundo. Ela sabia por que estava ali. E não iria recuar. Eu não vim aqui para comer, disse Miranda, com uma calma que contrastava violentamente com o ambiente. Eu preciso ver o dono. Por um instante, o tempo pareceu parar. A recepcionista e o segurança se entreolharam, perplexos. Aquela resposta não se encaixava em nenhum dos roteiros que conheciam. Não era pedido, não era desculpa. Era uma afirmação. Milena foi a primeira a reagir. Seus olhos se arregalaram e o rosto ficou vermelho de fúria quando viu a velha senhora. Em silêncio absoluto, pegar sua reserva dobrada e começar a subir lentamente as longas escadas que levavam ao salão principal. Você não percebe o que vai acontecer quando essa coisa se aproximar dos convidados? Ela explodiu, voltando-se para o guarda. Isso é um restaurante de elite. Richard tentou manter a compostura, mas havia nervosismo em sua voz. Não se preocupe, respondeu. O diretor vai expulsá-la num instante. E nós também, se for preciso. Milena respirava rápido. Você não sabe o quanto eu trabalho duro para manter esse emprego, disse, quase em pânico. Eu não vou perder tudo por causa de alguma velha senhora sem noção. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas. Vou ligar para o diretor agora mesmo. Enquanto isso, Richard observava as costas curvadas de Miranda se afastarem. Que tipo de dia é hoje? Murmurou para si mesmo. Por que ela veio aqui? Cada degrau era uma batalha. Miranda lutava para subir a escadaria. Suas pernas doíam. O joelho esquerdo queimava, e o ar parecia mais pesado a cada passo. Ela se apoiava no corrimão frio, sentindo o coração acelerar. Mas não parou. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a escada terminou. Ela suspirou, recuperando o fôlego. Diante dela, uma porta pesada. Miranda empurrou e entrou. O salão era imenso. Luzes coloridas pendiam do teto como constelações artificiais, brilhando
intensamente. O brilho era quase agressivo. Por um instante, Miranda fechou os olhos, tentando se adaptar àquele excesso. Mesas perfeitamente decoradas transbordavam de pratos sofisticados. Taças cintilavam. Garçons cruzavam o salão com bandejas douradas, equilibrando o luxo com precisão quase mecânica. Homens internos caros conversavam despreocupados. Mulheres em vestidos de noite reluziam sob as luzes, rindo com facilidade. Miranda sentiu-se deslocada, pequena, antiga, mas não recuou. Não passou sequer um minuto até que os olhares começassem, primeiro curiosos, depois desconfiados. Por fim, abertamente hostis, um homem de terno escuro inclinou-se para a frente e apontou o dedo indicador diretamente para ela. "O que é isso?" disse alto demais. "Isso aqui não é um abrigo para sem-teto." Algumas risadas surgiram. "Olha só isso." Cochichou alguém. Uma mulher em um vestido brilhante virou o rosto com desprezo. "Ei, garçom!" chamou um homem irritado. "Você não pode me ouvir?" O garçom aproximou-se, claramente constrangido. "Sim, senhor." "Claro, vou informar o supervisor," respondeu rapidamente. "Vamos resolver isso. Não se preocupe." Ele se afastou apressado. "É isso mesmo," disse outro convidado, rindo. "Agora até sem-teto estão entrando aqui." "Que coragem! Onde estão os guardas?" reclamou a mulher do vestido brilhante. "Eles não estão vigiando mais nada?" As palavras caíam sobre Miranda como pedras. Ela sentia cada uma, mas continuava de pé. No meio daquele salão repleto de riqueza, luz e excesso, havia algo profundamente fora do lugar. E não era ela. Era a ausência de humanidade. Miranda respirou fundo. Ela não tinha vindo para comer, tinha vindo para lembrar a todos quem realmente era o dono daquele lugar e do que ele havia esquecido. Miranda fechou os olhos. O coração bateu pesado no peito. Nunca, em toda a sua vida, havia experimentado uma humilhação como aquela. Não era apenas vergonha, era algo mais profundo, mais cruel. Era ser reduzida a nada diante de todos. Por um instante, desejou desaparecer. Antes que pudesse recuperar o fôlego, outra voz surgiu, alta, arrastada, carregada pelo álcool. Uma mulher elegante, visivelmente embriagada, levantou-se da mesa rindo. Aproximou-se alguns passos, apontando o dedo indicador para Miranda, sem qualquer pudor. "Não está um pouco tarde para a vovozinha ir ao restaurante?" Debochou. "Nessa idade, já está pensando no descanso eterno, não tá?" Algumas risadas ecoaram. "Quer vir sentar com a gente?" continuou ela, teatral. "Mas, por favor, não sente perto de mim. Sou alérgica." Ela fez uma pausa cruel, alérgica a esse tipo de cheiro. Cheiro de quem mora nas ruas. A gargalhada alta da mulher narcisista se espalhou pelo restaurante como uma doença. Outros riram. Alguns fingiram rir. Muitos apenas observaram, em silêncio covarde. Miranda sentiu os olhos arderem. Ela lutou para não chorar. "O que há de errado comigo?" perguntou a si mesma. "Sim, eu sou velha. Mas isso é motivo para zombaria? Para me envergonhar em público?" O peito doía mais do que o corpo cansado. Eles também vão envelhecer. Também vão adoecer. Como não conseguem entender isso? Quando Miranda era jovem, não existia algo assim. Os mais velhos eram respeitados, não importava quanto dinheiro tinham no bolso. Havia limites, havia dignidade. Ela queria dizer isso em voz alta, mas não disse. E a zombaria continuou. "Eu não paguei esse dinheiro todo para ver uma pessoa sem teto!" gritou um homem irritado. "Por que temos que suportar tamanha miséria?" "Onde está o diretor?" reclamou outra voz. "Isso é um absurdo. Vou fechar este restaurante!" Os gritos vinham de todos os lados. Os garçons se esconderam nos cantos do salão sussurrando entre si. Muitos sentiam pena da idosa. Alguns desviavam o olhar, envergonhados, mas ninguém ousava enfrentar aquela multidão exaltada. Eles sabiam como aquele lugar funcionava. As pessoas não vinham ali apenas para comer, vinham para exibir status, para se sentirem superiores, para serem vistas. Era prestigioso trabalhar ali. O dono não era mesquinho, pagava bem, muito bem. Ninguém queria perder um emprego assim, ninguém, exceto uma jovem garçonete parada perto da parede observava tudo com os olhos marejados. Seu rosto mostrava revolta. Ela odiava o que via, odiava ver uma mulher sendo insultada apenas por ser idosa, apenas por não usar roupas caras. Ela apertou os punhos. "Eles não são seres humanos como nós", sussurrou. Miranda continuava ali, sozinha no centro do salão. E sem que ninguém percebesse, aquela noite estava prestes a virar de cabeça para baixo a vida de todos naquele restaurante. "Você pode zombar de uma pessoa idosa assim?" A voz cortou o salão como uma lâmina. A jovem garçonete havia dado um passo à frente.
As mãos tremiam, mas o olhar era firme. Eu vou agora mesmo falar com o diretor do restaurante, disse com convicção. Vou contar tudo o que está acontecendo aqui. Milena riu com desdém. Você não vai conseguir nada com isso, respondeu friamente. O diretor vai apoiar os convidados, como sempre. São eles que trazem lucro para este lugar. Essa mulher será expulsa de qualquer maneira. Ninguém a quer aqui. Ela se aproximou da garçonete, baixando a voz, ameaçadora. Você não trabalha aqui nem há uma semana. Talvez não devesse correr esse risco. Os outros garçons observavam em silêncio. Sabiam que Milena dizia a verdade. Aquele emprego era cobiçado, bem pago, prestigioso, mas a garota respirou fundo. Existem coisas mais caras na vida do que dinheiro, respondeu. Mas você não parece saber disso. E com essas palavras, virou-se e saiu do salão. A situação, então, tornou-se completamente insuportável. Bem, por que você não canta para nós? Disse em tom zombeteiro, ou dança. Ele começou a bater palmas alto, exageradamente. Vamos. Alguns convidados riram. Outros aderiram às palmas. A ideia estúpida foi acolhida como entretenimento. O salão virou um palco de humilhação. Miranda não aguentava mais. Seu coração doía como se estivesse sendo esmagado por dentro. As lágrimas finalmente romperam o esforço de contenção e escorreram por suas bochechas enrugadas. Suas pernas começaram a tremer. Ela deu um passo para trás, depois outro. Virou-se lentamente em direção à saída, antes que conseguisse dar mais alguns passos. A porta do salão se abriu. O som ecoou. Ele olhou ao redor, confuso, avaliando a cena. Os convidados exaltados, as risadas desconfortáveis, o clima pesado. Então, com voz firme, perguntou: Senhores, o que está acontecendo aqui? Está tudo bem. O silêncio caiu como um peso. Miranda parou. Ela não conseguia tirar os olhos do homem. Seu coração falhou uma batida. Era como se o tempo tivesse recuado décadas. Scott murmurou, quase sem som. Meu querido, seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de reconhecimento. Você cresceu, amadureceu, pensou. Parece tanto com seu pai. Os mesmos olhos, o mesmo queixo, uma alegria súbita, intensa, quase insuportável, invadiu seu peito. Por um breve instante, Miranda esqueceu a dor, esqueceu a humilhação, esqueceu tudo o que havia sofrido naquela noite. Mas o homem passou por ela, sem olhar. Ele seguiu diretamente em direção às mesas, aos convidados regulares, aos rostos conhecidos. Scott, disseram alguns, aliviados. Está tudo bem, como sempre, exceto Miranda ficou ali parada, sozinha, outra vez. Mas agora, algo estava prestes a ser revelado. Um dos homens levantou-se da mesa e apontou diretamente para Miranda. Bem, por que ela ainda está aqui? Disse em voz alta. Você tem que admitir, ela não pertence a este lugar. Outro convidado completou. Sem pudor? Sim, tire-a daqui. Não estrague a nossa noite. Não nos faça passar vergonha. O restante da plateia apoiou com murmúrios e acenos de cabeça. Scott ergueu as mãos, tentando parecer conciliador. Claro, é apenas um mal-entendido, disse em tom controlado. Vamos resolver isso agora mesmo. Ele sorriu para os convidados. Como compensação, a sobremesa será por conta da casa esta noite. Ninguém mais irá perturbar o descanso de vocês, senhores. Alguns sorrisos surgiram. O clima pareceu aliviar. Para eles, então, Scott virou-se para Miranda. E você? Venha comigo. Ela sentiu o golpe. Ele não me reconheceu. Pensou. Scott era apenas um garoto naquela época. Tantos anos se passaram, uma vida inteira. Talvez ele tenha esquecido. Miranda baixou os olhos e, discretamente, enxugou uma lágrima que insistia em cair. Você está me ouvindo? Perguntou Scott novamente, tentando decidir qual seria a forma correta de encerrar aquela situação. Sim, sim, respondeu ela, despertando das lembranças. A porta do salão se fechou atrás deles com um som pesado. No corredor, Scott respirou fundo, adotando um tom profissional. Olá, disse. Meu nome é Scott, sou o diretor deste restaurante. Miranda sentiu o coração apertar. Chegou ao meu conhecimento que alguns convidados se comportaram de forma inadequada com você, continuou ele. Peço que os perdoe. Eles não esperavam sua presença. De forma alguma. Ele fez uma breve pausa. Eu vou compensá-la. Sei que você pagou pela mesa. Receberá o dobro do valor. Não só isso, poderá comer em outro lugar e ainda comprar algo para si mesma. Enquanto falava, Scott observava as roupas gastas de Miranda. O casaco antigo,
As botas desgastadas não é à toa que a confundiram com uma sem-teto, pensou. Pessoas como ela normalmente querem dinheiro. Quanto mais, melhor. Mas algo o incomodava. De onde ela tirou dinheiro para reservar uma mesa aqui? É caro até para alguém que trabalha duro. Ele afastou o pensamento. Não importa. Scott decidiu que não queria lidar mais com aquela estranha senhora. Vou mostrar a saída, disse, finalmente. Desça por aqui. Apontou para as escadas. Miranda sentiu o mundo girar. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era o seu Scott. Sim, agora um homem. Mas ainda assim, o mesmo menino que um dia ela segurara pela mão. E ele estava prestes a mandá-la embora. Adulto, forte, seguro, era assim que Scott parecia para o mundo. Mas para Miranda, ele ainda era uma criança. O menino que ela segurava pela mão. O garoto que adormecia no sofá, a razão de cada sacrifício silencioso, e agora era ele quem a expulsava. Aquilo doeu mais do que qualquer insulto ouvido naquela noite. Mais do que as risadas, mais do que os dedos apontados, mais do que as palavras cruéis dos convidados. Não, pensou Miranda. Eu não vou embora até falar com ele. Ele precisa saber a verdade. Tão absorta em seus pensamentos, ela nem percebeu quando Scott já havia puxado a carteira do bolso. Ele abriu, retirou notas e começou a contá-las com pressa. Aqui, disse, estendendo o dinheiro. Pegue, é tudo o que posso fazer por você agora. Naquele instante, Miranda sentiu como se seu coração fosse se partir em pedaços. Mas reuniu forças. Scott disse com a voz quebrada. Eu não vou pegar esse dinheiro, por favor, me deixe ficar. Me deixe conversar com você. Scott sentiu a paciência se esgotar. Eu tenho uma mulher sem teto na minha sala. Como eu me livro disso, pensou, irritado. Ele não gostava de perder tempo. Não fazia parte de seu caráter lidar com situações confusas, muito menos com estranhos. Desculpe. Disse, endurecendo o tom. Eu sou um homem muito ocupado. Não tenho tempo para conversar com estranhos. Não me entenda mal. Miranda respirou fundo. Eu não sou uma estranha. Disse, quase em sussurro, eu sou sua mãe. As palavras ficaram suspensas no ar. Miranda mal conseguia conter as lágrimas. Milene e Richard, que observavam à distância, se entreolharam. Eu disse que ela era inadequada, murmurou Milena. Você nunca deveria ter deixado essa mulher entrar. Scott sentiu um nó de irritação no estômago. Isso já é demais, disse, frio. Por que está contando mentiras? Ele encarou. O que você está dizendo é mentira. Minha mãe morreu anos atrás. Cada palavra foi como um golpe. Quanto ao dinheiro, continuou. É seu por direito. Aceite ou não. Mas agora vou ter que pedir que você saia das instalações. Ele virou-se. Richard, lide com isso. Sem olhar para trás, Scott desapareceu pelo corredor. O que vocês estão fazendo aí parados? Disse Richard tentando soar firme. Vamos. Vamos. Miranda mal conseguia ficar em pé. As pernas não respondiam. A mente estava em choque. O segurança conduziu para fora. A porta se fechou atrás dela. Do lado de fora, a noite parecia ainda mais escura. Exausta, Miranda sentou-se em um banco próximo. E chorou. Chorou como não chorava há anos. Tudo estava arruinado. Ela havia economizado por tanto tempo, centavo por centavo de sua pequena aposentadoria, apenas para poder entrar naquele restaurante, para ver o lugar onde seu filho trabalhava, para talvez, quem sabe, ser vista por ele. Finalmente, o tão esperado dia havia chegado. Desde a manhã, Miranda imaginava aquele momento, planejara cada detalhe, sonhara com a conversa. Queria contar tudo, queria pedir perdão. Queria, ao menos, poder ver seu filho de vez em quando, enquanto ainda estivesse viva. Na empolgação, ela nem percebeu o vento frio que começava a soprar. A noite avançava. E, sem que Miranda soubesse, a verdade ainda não tinha dito sua última palavra. O entardecer avançava. As mãos de Miranda estavam congeladas. As velhas luvas haviam desaparecido, talvez tivessem caído em algum momento da confusão, talvez alguém as tivesse chutado para longe. Mas agora, isso já não importava. Ela enfiou as mãos nos bolsos do casaco, tentando se aquecer. De repente, seus dedos tocaram algo rígido. Um envelope. Seus olhos se arregalaram. Como eu pude esquecer? Murmurou. Com cuidado, retirou o envelope amarelado. Dentro havia uma fotografia antiga. As bordas gastas denunciavam o tempo. Na imagem, um menino de cerca de 6 anos sorria timidamente para a câmera. Scott, ele tem 6 anos aqui. Sussurrou Miranda, sentindo o coração acelerar. Ele vai se lembrar de si mesmo. Então, ele vai me ouvir. Depois de tudo o que havia sofrido, os insultos, a humilhação, o desprezo, ela ainda não tinha contado ao filho a coisa mais importante. A verdade, Miranda decidiu esperar. Esperar até que Scott saísse do trabalho. Então, finalmente, falaria com ele.
Quanto tempo passou, ela já não sabia dizer. Parecia que uma eternidade havia se arrastado naquela calçada fria. Finalmente, a porta do restaurante se abriu. Scott saiu acompanhado de algumas pessoas. Ele já entrava no carro quando disse, distraidamente, ao motorista: "Pode ir para casa. Espere, querido", gritou Miranda, reunindo a última força que tinha. Scott virou-se, irritado. "Você de novo", disse. "Escute, vá embora tranquilamente. Caso contrário, vou ter que tomar medidas extremas. Vou chamar a polícia." Sem esperar resposta, entrou no carro. "Vamos", ordenou. O carro começou a se mover. "Não, espere", gritou Miranda. Algo chamou a atenção de Scott. Ele viu a fotografia nas mãos da mulher. "Pare o carro", disse subitamente. O motorista freou. Scott saiu do veículo, confuso, e aproximou-se. "Onde você conseguiu essa foto?" perguntou, com a voz alterada. "Essa foto é de quando eu tinha 6 anos. Miranda respirou fundo. "Um fotógrafo veio nos visitar", respondeu. "Tiramos essa foto como lembrança." "Você não se lembra disso?" Scott franziu a testa. "Eu tinha 2 fotos assim", disse lentamente. "Mas a segunda se perdeu." "Não se perdeu", respondeu Miranda, com firmeza suave. Ela se aproximou um passo. "Você sabe muito bem onde essa foto esteve. Primeiro com você, no orfanato. Depois com a família que o acolheu. E agora está guardada em um velho álbum de fotos." Scott sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Mas", disse, confuso, "me disseram que minha mãe morreu de um ataque cardíaco." Miranda sentiu as lágrimas voltarem. "Eles mentiram para você", disse, com a voz quebrada. "Eu não morri, Scott. Eu fui afastada de você." O silêncio caiu entre os dois. O vento soprava frio, e naquele instante, tudo o que Scott acreditava saber sobre sua própria vida começou a ruir. Scott ficou em silêncio. Ele se perguntou, mas não encontrou resposta. Ao olhar para Miranda, percebeu algo simples e terrível ao mesmo tempo. Ela estava tremendo de frio. "Ei, você está completamente congelada", disse, finalmente, quebrando o silêncio. "Vamos. Eu vou comprar um chá quente para você, e então nós vamos conversar." Houve um instante de hesitação. Depois, Miranda sentiu. Ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Pela primeira vez naquela noite, sentiu-se feliz. Feliz por finalmente estar conversando com seu filho. Feliz por estar sentada ao lado dele, ouvindo sua voz, mesmo que fria. Mas, enquanto o coração de Miranda começava a se acalmar, algo estranho acontecia dentro de Scott. Sua alma estava em guerra. Alegria por ter encontrado a mãe que julgava morta. Ódio por acreditar que ela o havia abandonado. Scott havia tido sorte. A família adotiva lhe deu tudo o que era visível. Um lar, comida, estudos, oportunidades. Ele nunca passou fome, nunca dormiu na rua, mas havia algo que sempre faltara: amor. Seus pais adotivos eram rígidos, exigentes, corretos, mas distantes. Scott cresceu aprendendo a vencer, não a ser acolhido. As coisas poderiam ter sido diferentes com ela, pensou. Poderiam ter sido, mas não foram. Ele respirou fundo. "Por que você me abandonou?" perguntou finalmente, sem rodeios. "E por que agora, depois de tantos anos, você aparece na minha vida?" Ele desviou o olhar. É tarde demais para mudar qualquer coisa. Miranda sentiu a dor atravessar o peito, mas não desviou o olhar. "Filho, me ouça", disse, com voz firme apesar da emoção. "Eu vou te contar tudo. Apenas, por favor, não me interrompa." Scott permaneceu em silêncio. "Eu nasci em uma família grande", começou ela. "Minha mãe teve 7 filhos. Eu era a mais velha." Ela respirou fundo. "Meu pai morreu cedo. Meus irmãos mais novos cresceram, se casaram, tiveram filhos e foram embora. Eu fiquei na casa dos meus pais, sem marido, sem filhos, sem uma família própria." Ela baixou os olhos. "Isso agradava minha mãe, e eu sofri. Vivi uma vida que não parecia minha." Scott ouvia, tenso. "Então, um dia, tudo mudou", continuou Miranda. "Thomas veio para a cidade e eu me apaixonei por ele imediatamente." Um brilho triste passou por seus olhos. "Minha mãe aceitou relutantemente. Ela não tinha para onde ir. Mas minha felicidade durou pouco." A voz falhou. Thomas se afogou. Scott fechou os punhos. "Foi muito doloroso", disse ela. "Eu estava morrendo de tristeza, mas os problemas não acabaram aí." Ela respirou fundo, reunindo forças. "Minha mãe morreu de um ataque cardíaco e eu fiquei completamente sozinha." O silêncio se tornou pesado. A vida não fazia mais sentido, continuou, até que recebi uma notícia inesperada. Ela levantou os olhos para ele. "Você", Scott engoliu em seco. "Descobri que estava grávida", disse Miranda. "Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Eu cuidei de você. Eu te amei. Eu queria ser a melhor mãe. Carinhosa, presente." Ela sorriu entre lágrimas. "Você foi um presente do destino." Scott se levantou bruscamente.
Então por que você me traiu? Explodiu. Por que me colocou em um orfanato? A voz dele tremia de raiva contida. Eu não me lembro do seu cuidado, continuou, mas me lembro muito bem dos anos terríveis naquele lugar. Cada domingo. Esperando. Esperando, ele fechou os olhos. Se você veio pedir perdão, não espere que eu te dê isso. Nem mesmo sua idade avançada muda o que eu vivi. O brilho que havia surgido na alma de Miranda se apagou. Ela esperava tanto que aquela foto, aquela lembrança, ajudasse a reconstruir algo entre eles. Mas não ajudou. Espere, filho. Começou ela desesperada. Eu vou explicar tudo. Não. Interrompeu Scott abruptamente. Eu não preciso das suas explicações. Ele virou o rosto. Eu não acredito em você. Os anos haviam passado, décadas, mas a memória da infância nunca desapareceu. Scott ainda se lembrava de cada domingo no orfanato, de como ficava perto da porta, de como acreditava que naquele dia sua mãe viria. E ela nunca vinha. Scott lembrava-se bem. Todos os domingos ficava esperando que sua mãe viesse buscá-lo em casa. Mas isso nunca acontecia. Em vez dela, veio uma família adotiva. Miranda nunca soube como pedir desculpas por isso. Nunca encontrou palavras suficientes para explicar o que sentia. Mas aquela lembrança jamais a abandonou. Ela se lembrava com clareza do dia em que levou o pequeno Scott ao orfanato. Ele a olhou com olhos cheios de lágrimas. Agarrou-se à sua mão com força e implorou para não ser deixado ali. Pediu para não ficar com estranhos. E ela não teve escolha. Filho, disse Miranda, com a voz embargada. Naquele dia, eu também estava indo para uma casa estranha, chamada hospital. E talvez para sempre. Ela respirou fundo. Acredite em mim. Eu não tinha outra escolha. Seus problemas cardíacos haviam começado muito antes. No início, eram apenas desconfortos. Depois, dores fortes. Ataques repentinos. Ela ignorou os sinais por medo, por falta de dinheiro, por teimosia. Se você soubesse o quanto eu me culpei por não ter procurado médicos a tempo, continuou. Quando fui, já era tarde demais. O médico, fora direto. Apenas uma cirurgia poderia salvá-la. E mesmo assim, as chances de sobreviver eram mínimas. E se sobrevivesse, passaria muito tempo internada. Eu estava assustada, Scott, disse ela. Não tinha ninguém com quem deixar você. Ela implorou aos irmãos. Pediu ajuda, suplicou, mas todos tinham filhos. Todos diziam a mesma coisa. Temos muitas bocas para alimentar. Eu pensei, sua voz falhou que estava te deixando por um tempo. Só enquanto eu estivesse no hospital. Miranda fechou os olhos. Acabou sendo para sempre, mas então algo inesperado aconteceu. Um milagre, disse ela. A cirurgia foi um sucesso. Ela saiu do hospital em 1 mês e meio. Eu fui direto ao orfanato para te buscar. Continuou, com urgência. Mas o que eu mais temia aconteceu? Scott já havia sido entregue a pais adotivos. Miranda implorou, gritou, caiu de joelhos, pediu o endereço da família. O diretor do orfanato recusou. A partir desse momento, disse ela, a vida perdeu o sentido para mim. Ela passou a viver apenas com uma esperança silenciosa, a de que um dia pudesse vê-lo novamente. Não importava como, nem quando. Completou. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Meus sonhos se realizaram. Eu te vi, Scott. Scott ficou em silêncio. Ele encarou o rosto da mulher por um longo tempo. Tentava encontrar ali as feições da mãe que lembrava, mas não conseguia. Ele não tinha fotos dela. E o tempo havia apagado aquele rosto da memória. Ainda assim, algo o tocava. Ela falava com sinceridade demais para parecer mentira. Talvez fosse um conto improvável. Mas ele acreditava. E como você me encontrou depois de todos esses anos? Perguntou finalmente. Miranda sentiu. Vou te contar, filho. Há cerca de 1 ano no parque, encontrei uma mulher com quem trabalhei há muito tempo. A filha dela é fundadora de uma instituição de caridade que ajuda crianças a encontrarem lares adotivos. Ela hesitou. Talvez não tenha sido certo. Mas ela fez algumas pesquisas sobre a família que te criou e então me ajudou a te encontrar. Miranda sorriu, orgulhosa. Você se tornou um homem bem-sucedido, inteligente. Disse, eu sempre tive orgulho de você. Ela sabia que Scott talvez nunca a perdoasse. Sabia que, para um filho, a sensação de abandono não desaparece facilmente. Mas talvez um dia ele pudesse entender e esse perdão, mesmo silencioso, seria a maior recompensa que ela poderia receber. O silêncio entre os dois foi longo. Até que Scott o quebrou e você perguntou, com cuidado, como está vivendo agora, como está sua saúde. Ele hesitou. É que você parece, Miranda sorriu tristemente. Muitas pessoas disseram isso hoje, respondeu. Eu perdi a casa dos meus pais. Os filhos da minha irmã, meus sobrinhos, me enganaram e tomaram tudo. Ela deu de ombros, mas eu tenho onde morar. Alugo um pequeno quarto.
Não se preocupe comigo, filho. O importante é que você esteja bem. Eles não perceberam quanto tempo passou. Lá fora, escurecia. A chuva continuava caindo silenciosa. Scott respirou fundo. Posso te levar para casa? Perguntou, de repente. Miranda olhou para ele surpresa, depois sorriu. Sim, claro, filho. E pela primeira vez em décadas, aquela palavra não doeu. Aqui mesmo, disse Miranda apressadamente. Moro perto daqui. São só alguns minutos. Scott a observou por um instante. Tem certeza? Perguntou. Talvez eu devesse acompanhá-la. Ela sorriu com doçura. Não se preocupe. Obrigada por me ouvir. Fez uma breve pausa. Eu vou orar por você pelo resto da minha vida. Eles se despediram. Ali, Miranda havia contado quase toda a verdade ao filho. Apenas uma coisa ela escondeu. Algo de que sentia vergonha demais para dizer em voz alta. Durante muito tempo, ela viveu nas ruas, dormiu ao relento, passou fome, aprendeu a ser invisível. Até que, um dia, um homem notou sua presença no quintal de uma casa onde ela costumava se sentar em um banco. Ele era o zelador. Teve pena dela. Ele tinha um pequeno quarto nos fundos, um espaço apertado onde cabiam apenas ferramentas de limpeza, um sofá gasto e uma cadeira antiga. Foi ali que Miranda passou a viver. Naquela noite, ela se deitou no sofá duro. Suas pernas doíam, a cabeça latejava, o corpo estava exausto, mas o coração estava em paz. Pela primeira vez em muitos anos, Miranda dormiu feliz e teve o melhor sonho de sua vida. Sonhou que estava com seu filho. Alguns dias depois, alguém bateu à sua porta. Scott perguntou Miranda surpresa ao vê-lo ali. Como você me encontrou? Ele sorriu. Você me encontrou primeiro, respondeu. Agora é a minha vez. Venha comigo, disse ele, estendendo a mão. Para onde formos, eu vou, respondeu Miranda, com os olhos marejados. Quero apresentá-la à minha esposa. E aos meus netos, continuou Scott. Você tem 3 deles? O coração de Miranda quase não aguentou tanta alegria. Então Scott colocou algo em sua mão. Uma chave. Eu tenho um pequeno apartamento, disse. Ninguém mora lá há muito tempo. E agora você vai morar lá. Miranda mal conseguia acreditar. Ela quase havia perdido a esperança. Mas a felicidade a encontrou. Encontrou-a de forma silenciosa, inesperada. E a aqueceu como o sol quente do verão depois de um longo inverno. Essa felicidade veio do seu filho. Um filho que, apesar da dor, foi capaz de entender. E, finalmente, perdoar. Miranda quase havia perdido a esperança. Durante anos, acreditou que algumas feridas nunca cicatrizam, que certas distâncias são definitivas, que o tempo apaga rostos, mas não apaga dores. Mas naquela noite, a felicidade a encontrou. Não veio em forma de luxo, não veio em forma de vingança, veio em forma de compreensão, veio quando um filho, marcado pelo abandono, conseguiu olhar além da própria dor, e quando uma mãe, quebrada pela vida, foi finalmente ouvida. A felicidade aqueceu como o sol depois de um inverno longo demais. E dessa vez, ela não foi embora. Porque o perdão não muda o passado, mas muda o futuro. E agora, eu te pergunto, quantas pessoas nós julgamos apenas pelas roupas que vestem? Quantas histórias ignoramos porque não têm aparência de sucesso? E quantas vezes deixamos o orgulho falar mais alto do que a verdade? Talvez hoje, alguém ao seu redor esteja esperando apenas uma chance de ser ouvido. Talvez alguém esteja esperando exatamente o que Miranda esperou por tantos anos. Escreva nos comentários. Você acredita que o perdão sempre é possível? Ou existem feridas que o tempo nunca deveria tocar? Se essa história te fez refletir, deixe o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo narrativas que importam. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho, porque a próxima história pode mudar a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. E lembre-se, antes de julgar alguém, tente ouvir a história inteira. Até o próximo vídeo.